A paz do Senhor. Quero falar aqui com você a respeito de uma palavra maravilhosa e espero que Deus fale contigo através dessa palavra. Essa palavra falou muito ao meu coração. Espero que fale ao seu também. Tirando aqui o baúzinho das promessas, né? Uma palavra muito maravilhosa. Mateus 20, capítulo 20, versículo 16 diz assim: Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra do Senhor aqui fala a respeito de parábola do trabalhador da vinha, que fala, Jesus faz uma parábola a respeito do reino dos céus e semelhante a um homem, pai de família, né, que saiu cedinho para uma sua vinha e começou a contratar pessoas para trabalhar. E ele mandou que os seus servos contratassem trabalhadores, os que fossem chegando. E foram chegando, chegaram os que foram cedinho, os que foram mais tarde. E ele foi achando pessoas nas praças, pessoas ociosas, pessoas que estavam perambulando, né? E ele foi contratando. Quando chegou ao final do dia, ele chamou os seus trabalhadores para receber o salário. E aí chamou a recomendação do dono da vinha, né, do Senhor, foi que chamasse primeiro os últimos que foram se aproximando, que foram chegando para trabalhar. Segundo a palavra aqui, uns chegaram cedinho, outros meio-dia, outros já no final da tarde. Teve trabalhador aqui que trabalhou só meia hora, né, perto da hora da saída. Então, o Senhor mandou pagar o salário para todos iguais. E ele disse, comece a pagar dos últimos. E os últimos foram recebendo, e foi chegando para os primeiros. Quando foi chegando nos primeiros, começaram a reclamar. Fizeram reclamações, falaram, por que esses que chegaram por último receberam o mesmo tanto que a gente que chegou primeiro? É aonde vem essa palavra, né? Que o Senhor disse assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então aqui na parábola, ela se refere à questão do crente que às vezes tem anos na igreja, canta no coral, participa dos louvores, participa direto, só que não prospera, não rende, não muda. Então, são os trabalhadores que chegam, vão trabalhar, mas não tem prosperidade no seu trabalho. E já outros chegam por último e já vão prosperando, divulgando o evangelho, mostrando diferença, mostrando mudança. Então, o que Jesus quis dizer com essa palavra? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Que nem sempre é pelo tempo que você tem de crente que você é salvo, que você vai ter pedra na sua coroa, entendeu? Porque muitos que não fizeram quase nada também vão receber galardão. Por quê? Porque Jesus ele não faz conta de quantidade, mas sim de qualidade. Então ele vai olhar mais para aquelas pessoas que vão ter qualidade no seu trabalho, nos seus serviços para o Senhor, né? Quantas pessoas abdicam do primeiro amor, se esquece do que Deus já fez, fica como se fosse um demente na igreja, fazendo um número, mas não prospera, não edifica em nada. Então o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que façam a diferença, que sejam os últimos, mas que se tornem os primeiros. É isso que ele quis dizer aqui, que você pode ser o último, mas será primeiro. Então ele mandou pagar primeiro os trabalhadores que chegaram por último. Porque ele não faz acepção de pessoa e ele não mede pelo que você aparenta. Ele quer saber o que tem dentro de você, o que você quer fazer com o que você recebeu, né? Quais são os seus talentos? Qual é a sua atitude, né? Então ele quer saber como é que você vai lidar com essa situação. Amém? Então eu queria que você analisasse essa palavra, porque é uma palavra muito boa. Quem sabe você está aí procurando ainda saber para que você foi chamado, qual é a sua profissão na presença de Deus, qual é o seu ofício.
Tem crente que está dentro da igreja há anos e não sabe ainda por que está ali. Você tem que saber por quê e para quê. Procure pensar, procure refletir, né? Porque aqui ele deixa bem claro, né? Eles disseram, porque ninguém nos assalariou, diz ele, e de vos também, né? Então, assim, as pessoas estavam ociosas e ele foi mandando, vão todos trabalhar, porque lá vocês vão ter um salário, lá vocês vão ser recompensados, né? E eles foram. Mas chegando o tempo de receber, né? Eles ficaram com inveja. Os que já estavam lá não entenderam. Por que o dono daquela vinha estava fazendo acepção? Estava pagando aquelas pessoas que trabalharam só meia hora, trabalharam só 40 minutos, e eles que ficaram de sol a sol. Então, eles não queriam saber, não queria que os outros recebessem o mesmo tanto que eles. Então, o Senhor disse, eu sou o dono, eu pago para quem eu quiser. Ele respondeu e disse, um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e recua e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser, que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, no meio da multidão, você pode ser escolhido. Eu fico lembrando da mulher do fluxo de sangue, que nem foi chamada, mas estava no meio da multidão e foi escolhida ali. Ali ela conseguiu atrair Jesus pelo seu coração. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, serei curada. Na verdade, ela não... Jesus não percebeu o toque dela pela multidão, porque a multidão oprimia, a multidão empurrava, mas ela conseguiu tocar o coração de Deus, o coração de Jesus. Então, o que Jesus quer de nós? Que a gente toque o coração dele com nossas ações, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos. Então, vamos ter pensamentos poderosos. Vamos mudar nosso entendimento. Vamos trabalhar nossa compreensão. Não vamos olhar por vista, mas olhar pelo sentimento espiritual, pelo que está escrito. Vamos seguir pelo que está escrito. Que o Senhor é bom e Ele não mede esforço para te abençoar. Você pode ser um crente que acabou de chegar e ser cotado por Deus para fazer uma grande obra. Não é no muito fazer, no muito falar que Deus vai operar na sua vida. Mas é como você chegou diante do Senhor. Se você chegar diante do Senhor com o coração contrito, com vontade de participar, de ter intimidade com Ele, de conhecê-lo melhor, de fazer a vontade dEle, de obedecer, você está no caminho certo. Você vai longe. Então vamos ir longe. O que o Senhor quer de você? Que você consiga atrair o coração dEle, você consiga chamar a atenção dEle com as suas orações, com as suas petições, com a sua vontade de adorar. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas que fazem a diferença. E por isso ele fala, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Não é necessariamente nessa ordem, mas ele quer dizer que não tem ordem. Quando você vem, você não tem tempo de crente, igual você tem tempo de empresa, não. Você vai chegando, já pode mudar tudo, mudar todo o cenário, mudar toda a perspectiva. Pode ser que Deus escolhe você para uma grande obra, enquanto tem outras pessoas que estão ali esperando e nunca demonstrou nada. Eu lembrei de uma historinha de um senhor de uma empresa que tinha 2 funcionários. E aí um chegou depois, né? Foi até interessante que combina aqui. Um chegou depois e ele, né, fez um teste lá e precisava fazer uma promoção. Como ele gostava dos 2, mas ele via que existia diferença entre os 2. E ele falou para um primeiro, fulano, vai lá numa vendinha que vai ter uma festinha, vai ter um café da manhã e eu quero que você veja lá o que você pode comprar para fazer, o que você pode ver de preço lá para fazer esse café da manhã. Eu quero bastante frutas. Veja lá o preço das frutas, da banana, por exemplo. E aí ele foi lá e olhou o preço da banana e voltou. Ele disse, veja se tem banana. Ele foi lá e viu que tinha banana. E voltou, disse que tinha banana. Na verdade, ele nem perguntou o preço. Já ele mandou o outro. O outro chegou lá e aí já começou a perguntar.
que você tem aí para fazer um café da manhã com frutas? Aí o rapaz da quitanda lá, das vendinhas, do verdurão, né, falou assim, tem abacaxi? Ele falou, tem abacaxi? Tem banana? Tem maçã? Tem. Então ele foi perguntando o preço, anotou a listinha e chegou e entregou na mão do chefe, falou, chefe, aqui está o que tem e os valores e os preços. Se o senhor quiser, eu vou lá comprar. Então, o chefe, que estava só fazendo uma avaliação, logo pôde perceber que existia diferença entre os dois. E ele fez a promoção para o outro, que tinha acabado de chegar na empresa. E o que estava lá já tinha anos, já era prata da casa, foi reclamar e falou, por que o senhor contratou fulano se ele acabou de chegar e eu já estou tanto tempo aqui? Ele falou, porque eu preciso de pessoas que tenham atitude. Que faça não somente o que eu peço, mas faça também aquilo que você vê que precisa ser feito. Você tem que ter uma fé criativa, você tem que ser criativo, você tem que ter atitude. Porque pessoas que não têm atitude, elas ficam no mesmo lugar. Mas aqueles que têm atitude, eles logo se sobressaem. E não é para passar por cima de ninguém. É a sua própria vida, sua própria história, sua própria atitude. Muda tudo. Quando você é uma pessoa que tem atitude, que sabe se sair das situações, dos embaraços. E as empresas precisam disso. E Jesus também. Jesus precisa de pessoas que tenha bom ânimo, que tenha atitude, que é estrategista, que veja uma situação absurda, embaraçosa, uma situação na qual ele diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas aí Deus fala para ele assim, ó, tem jeito. Então, quando a palavra do Senhor fala muito a respeito disso, quando os 12 príncipes foram espiar a terra, que Moisés pediu que eles fossem, também existiu essa questão do crivo do entendimento, né? Josué e Caleb, eles conseguiram enxergar o território, as bênçãos, as frutas, as riquezas, as bonanças, a água, tudo, né? Mas acima do que eles poderiam ver como um negativo, que era o gigante, que eram os problemas. Eles viram só o que Deus queria que eles vissem, a solução, o que eles iriam herdar, que era as terras que manam leite e mel, que o Senhor disse que daria para eles. Então, eles não temeram. Então, o que o Senhor quer te dizer nesse dia? Que você não olhe a circunstância, não olhe os problemas, mas olhe a situação favorável. Favorável. Nós temos que olhar, mesmo que seja em meio a uma guerra, você tem que olhar o que essa guerra pode te trazer de bom. Aí você fala, o que uma guerra traz de bom? Tem sempre alguma coisa que nós aprendemos com as dificuldades. Nós nos fortalecemos nas dificuldades. O Senhor nos prova nas dificuldades, nos fortalece nas dificuldades. Todas as pessoas que foram preparadas para exercer uma função em alto escalão, ele foi passado, ele foi forjado, ele foi testado. Então ninguém vai pegar uma função que não foi testado, que não aprendeu nada, que não conhece nada, se dá bem, não. Nem vai ser mordomo, bom mordomo, nem vai exercer uma boa função. Vai ficar lá só de enfeite. Por isso é importante que o crente conheça a palavra, que o crente entenda o que é que se passa, o que é esperado dele, por que ele tem que ser um estrategista, por que ele tem que reagir, porque nós precisamos ter atitude. Então a Bíblia é cheia de exemplo, né? Tem Neemias que estava ali no palácio do rei Ataxerxes, né? E o rei Ataxerxes, né? Estava ali Neemias tranquilamente como copeiro do rei, estava bom para ele. Mas aí Deus tirou ele do conforto, da zona de conforto, trazendo uma informação ruim do seu povo. E ele teve que se mexer, ele ficou incomodado, ele teve que orar, jejuar, ele teve que ter atitude, ele teve que reagir diante daquela situação. Então Deus está esperando por você, que tenha atitude, que você reaja diante de uma tempestade, que você tenha uma atitude. Ele não quer pessoas dementes, pessoas que estão dormindo no sono da indolência, pessoas que não têm atitude diante de uma fé caótica, diante de uma situação caótica. Ele quer que você crie, seja criativo. Tá com problema? Ele vai lá e faz você mudar o problema. Eu lembrei de outra historinha, tem muitas histórias que nos trazem uma força dentro daquilo que a gente está sem força.
Tinha um senhor também, um certo dono de uma empresa, também mandou mandou para a África, porque ele soube que na África é uma fábrica de sapatos. E na África estava precisando de... Ele precisava vender o sapato. E aí mandou 2 vendedores em tempos diferentes. Mandou um na frente, e quando o outro estava para voltar, ele mandou o outro. E esse primeiro, nessa época só tinha um fax, telegrama, era mais difícil o contato, não tinha celular. E aí ele foi para a África, e lá ele chegando, ele olhou, e aí viu que todo mundo andava descalço, que ninguém usava sapato. E quando usava aquelas garrafas PET, amarradas com as embiras, com uns cordão, né, com umas cordas, sei lá, com as tiras de pano. E ele se desesperou e mandou um fax correndo, porque a empresa já estava em todo vapor de construção, de produção. E aí ele mandou um fax, um telegrama, e ficou desesperado, e mandou dizer assim: parem parem a fabricação, porque aqui ninguém usa sapato. E aí o outro chegou na mesma cidade, mas em bairro diferente. E ele olhou e não viu ninguém com sapato, não viu ninguém calçado. As mesmas coisas que um viu, o outro viu também. Só que o que viu primeiro teve essa reação. Já o que viu o segundo, né? Ele olhou e disse: nossa, eu vou me dar bem. Aqui ninguém usa sapato, porque não tem. Eu vou vender muito sapato aqui para esse povo. E aí ele foi e mandou um fax, um telegrama, e disse: aumentem a produção, porque aqui ninguém está usando sapato, porque não tem. Vou vender muito sapato aqui. Pode aumentar o lote de produção, porque vai vender muito. Entendeu? Sacada? 2 homens distintos, 2 vendedores que foram espiar a terra e ver que naquela terra 2 situações iguais, só que eles pensaram diferente. Um viu e falou: ixi, não vou vender nada. Aqui ninguém usa sapato. E o outro disse: nossa, vou vender muito, porque não usa sapato, porque não tem. Eu vou trazer a opção para eles. Vou fornecer algo que eles precisam. Então depende do seu olhar. Depende do seu olhar com relação à situação. Assim foram os 12 príncipes. 10 olharam e falaram: ih, tem gigante, eles são que nem gafanhoto, é gente demais, vão nos matar, vão nos consumir, vão nos destruir, nós não vamos conseguir. E Josué e Caleb falou: olha, se Deus falou, Deus vai cumprir. Porque o Senhor, porque o Senhor nos prometeu essa terra. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa entraremos na terra prometida. Eu e a minha casa entraremos porque nos prometeu o Senhor. Então, pessoas que vão para o mesmo lugar, vê as mesmas coisas, mas pensam diferente. É isso que Deus quer de você e de mim. Que nós tenhamos mentes diferentes, que nós tenhamos mente criativa, fé criativa. Tá uma bagaceira, tá uma confusão. Olha do avesso, olha ao contrário. Jesus, ele contraria nosso olhar. As coisas do céu são contraditórias às nossas coisas da terra. É pelo inverso que se olha pela fé. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Porque está escrito. Você crê no quê? No que você acha, no que você vê, ou no que está escrito? Você tem que crer no que está escrito. Porque aí sim, Deus ele vai trazer para mim e para você as benevolências do céu, a bondade dele, a graça, o conhecimento, o poder e a autoridade. Só ele pode fazer coisas assim. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Pense nisso, irmãos. Pense que você pode ser a diferença. Pense que você pode olhar diferente, fazer diferente. Ser esse lavrador da terra, esse trabalhador que chegou por último, mas já faz a diferença na igreja, na vida das pessoas. Venha com tudo, como Josué e Caleb veio. Olhando com o olhar de Cristo. Olhando no contrário, pelo inverso. Porque o Senhor faz aqueles que não têm nada, fazer tudo, ter tudo.
E quem tem tudo geralmente fica sem nada. Deus, ele faz coisas assim. Então creia, não pelo que você vê, mas pelo que você sabe que Deus fará, porque ele é bom, porque ele é poderoso, porque ele é Deus soberano. E ele faz acontecer o milagre. Creia nisso. Amém?